O Doing Business é um indicador que mede a facilidade de fazer negócios em um país. De um total de 189 nações, o Brasil está em 123º lugar, perdendo 5 posições em relação à colocação do relatório anterior, o Doing Business de 2015. Os casos mais críticos são os procedimentos para abertura de empresas, em que estamos em 175º lugar. Casos preocupantes também são a obtenção de alvarás de construção, registros de propriedade e regras de comércio internacional. Mas quando, por exemplo, um caso que eu sempre cito, o meu avô comprou o primeiro carro, não tinha ainda as prestações, o mercado de crédito atual, para ele amortizar este custo que ele teve, ele começou a dar carona para as crianças nas escolas e levava para casa. Imagine, colocando um monte de crianças nestes carros, não sei, dos anos 50, 60, imagine isso hoje. Seria proibido, seria processado por normas de segurança e coisas ainda mais complicadas. Então, basicamente, tudo que o pobre tenta fazer é proibido. Todas as profissões, ambulante, informal, é tudo proibido ou muito regulamentado. Então, ou ele fica na informalidade, aí é sujeito a abuso de poder, uso discricionário do poder, ele não sabe, talvez, na maioria dos casos, os próprios direitos perante a lei, ou ele fica desempregado, dependente de assistencialismo, ou ele fica no crime. Se ele entra no mercado formal como empresário, é muito caro, respeitando todas as regras que existem. O governo não devia entrar no campo da produção e do risco do empreendimento. O governo deveria, na realidade, criar as condições para que os empreendedores tenham sucesso. Porque o governo brasileiro, em particular, porque por essa nossa cultura, sei lá de onde nós trouxemos essa cultura de que o governo vai promover o desenvolvimento, isso não existe, né? O que existe no governo, o governo devia ser um catalisador do sucesso de cada cidadão e não simplesmente tentar fazer ele próprio, porque ele próprio se amarrou numa quantidade de leis superadas, antigas, complicadas, e não dá mais para gerenciar empresas, vamos dizer, estatais. No Brasil já não dá mais. As empresas que nós temos hoje ainda estatais, nós vemos que estão se debatendo com problemas que não deveriam existir, e mais num regime de fiscalização do que de produção. Dentro desse panorama, eu gostaria que cada um pensasse no exemplo que a natureza nos dá. A natureza está nos dizendo simplesmente que a padronização não funciona. Não existe duas pessoas iguais. Olhando para uma árvore, não há duas folhas iguais. Olhando para as árvores, não há duas árvores iguais. Quer dizer, não há 2 dias iguais. Essa ideia de padronizar através da legislação, como o governo procura fazer, que todos tenham as mesmas obrigações e as cumpram da mesma maneira, não funciona. Mesmo quando o governo decidiu nos numerar, ele nos numera diferentemente um do outro. Portanto, as diferenças estão aí. Você não tem um livre mercado no Brasil. Nós não temos. A verdade é isso. Se você não tem livre mercado, se você não tem a livre iniciativa, se os seus meios de produção eles são, de certa maneira, limitados pelo Estado, ou seja, não é 100% privado, você não tem capitalismo. Capitalismo não é lucro. Lucro é o resultado de capitalismo. Esse é que é o ponto. Você pegar esses índices econômicos mundiais de liberdades econômicas, né, do Fraser Institute ou da Heritage Foundation, né, Economic Freedom of the World, o Brasil está lá para o final de países parcialmente não livres, né? Você tem os países absolutamente livres, aqueles suspeitos de sempre, Hong Kong, Estados Unidos, Escandinávia, e tem os países menos livres e tem uma terceira categoria de parcialmente não livres e os não livres, a China, Vietnã, Venezuela, até o Brasil está num lugar muito ruim para a nossa autoestima nacional. Nós somos não somos uma autocracia como a China, mas economicamente nós somos menos livres que a China. A China tem muito mais liberdade no seu ambiente de negócios do que o Brasil. E eu sei disso porque eu morei lá. O índice que mede a liberdade econômica da Heritage Foundation nos coloca em 122º lugar no ranking mundial de liberdade econômica, de 186 países analisados.
ponto é: nós perdemos a liberdade. A liberdade de construir o novo. A liberdade que nos permite mudar o nosso rumo. A liberdade de escolher para onde o nosso dinheiro deve ir.